O meu filho Davi vai fazer 11 anos agora em dezembro e no ano passado ele começou com um probleminha embaixo da língua, uma bolinha bem pequena. Eu fiquei em observação, achei que fosse uma afta, ela cresceu um pouquinho, diminuiu, cresceu de novo, diminuiu, até que em um determinado momento ele me chamou e falou: mamãe, tá muito grande, tá me incomodando muito, e deixou que eu visse. Foi então que eu me deparei com uma bolha enorme, que realmente me assustou, fiquei preocupada de ser alguma coisa pior. E era uma mucocele, mas isso eu só fiquei sabendo depois de procurar um especialista, um dentista. Percorri Belo Horizonte porque precisava ser um cirurgião, é um caso cirúrgico. Foi então que eu encontrei a doutora Aline Pierotti e é com ela que eu converso hoje no Código Saúde. Depois da vinheta, roda aí. Aline Pierotti é formada em odontologia pela PUC Minas em 1999, tem especialização em periodontia e prótese dentária e mestrado em laser em odontologia. Atualmente é professora do Centro Universitário Newton Paiva e atende somente em consultório particular. Aline, muito bom conversar com você. Grande prazer, Ana. Prazer é todo meu. Vamos começar então falando do que é a mucocele e como é que surge essa bolinha. A mucocele, se a gente for pegar a definição pelo nome, vem de muco, que é muco, e cele, que é cavidade. Então é uma cavidade preenchida por muco. Ela pode se formar de duas formas. Ela pode se formar pelo rompimento dos ductos das glândulas salivares menores, que leva ao extravasamento da saliva e começa a se acumular na região próxima, ou pelo entupimento ou estreitamento desses ductos. Então, se for causado pelo rompimento, é chamada de mucocele de extravasamento. Se for pelo entupimento, mucocele de retenção. Mas, clinicamente, as duas têm o mesmo aspecto. Essa diferenciação só é feita no exame estomatológico. Agora, como é que é? O que acontece que a pessoa, de repente, descobre que está com essa bolinha, fica muito incomodada, ela não arde, não dói, mas provoca um incômodo e a tendência é a pessoa ficar, passando a língua, passando os dentes. O que acontece? É um trauma? A principal causa da mucocele de extravasamento é trauma. Muitas vezes o paciente não consegue identificar, porque às vezes é uma mordida na língua que ele deu, uma mordida no lábio, ou pacientes que têm o hábito de ficar mordendo o lábio. Então são traumas que vão causar ruptura do ducto. Uma batida num tombo, por exemplo? Pode causar, pode ser um fator desencadeante. E em relação à mucocele de retenção, é uma causa que causou uma irritação do ducto que leva à sua obliteração ou estreitamento. Por exemplo, um uso muito frequente de colutórios para antiplaca, antitártaro, ou bochechos muito frequentes com peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Então são agentes que podem causar uma irritação e levam ao estreitamento do ducto. O aparelho ortodôntico pode causar? Ele pode causar se ele for fonte de trauma. Então, se o paciente bateu teve um trauma na boca usando o aparelho, pode ter bateu no ferrinho. Mas então não é o aparelho que vai causar, é um trauma que favoreceu ali na área de uso do aparelho. Acho que muita gente também tem dúvida em relação a alergias alimentares ou medicamentosas, ou infecção de garganta, por exemplo. Isso pode ter a ver? Não há nenhum relato. Não? Sempre a origem é traumática. O que acontece muitas vezes é que o paciente não consegue se lembrar do trauma, então ele não consegue associar, mas normalmente é traumático. Tem relatos de pacientes que dizem que a namorada foi dar um beijo e mordeu o lábio, então é um trauma causado por outra pessoa. Não é o beijo, não é o beijo. É o trauma do beijo. Agora, o mais comum é que ele apareça no lábio inferior e na parte de fora. Por quê? Porque normalmente a área que mais, numa queda, é a área que é mais afetada, primeiramente afetada. Então, a mucocele, como ela é relacionada ela é uma patologia das glândulas salivares menores, e a gente tem essas glândulas em toda a mucosa bucal, exceto na região da gengiva, isso pode acontecer em qualquer área. Mas a mais vulnerável pela ação do trauma é o lábio inferior. Mas pode acontecer também no ventre lingual, no assoalho bucal, e quando acontece no assoalho bucal, ela recebe o nome de rânula, mas o processo patogênico é o mesmo. E o tratamento também é o mesmo. Mas pode acontecer também palato, que é o
céu da boca, na mucosa jugal, que é a bochecha. Então, qualquer área da boca que tenha uma glândula salivar menor e que tenha sofrido um trauma, pode desenvolver uma mucocele. No caso do Davi, a mucocele apareceu embaixo da língua, que é um pouquinho mais raro. Então, eu queria que você falasse do caso dele, especificamente. O caso do Davi, ele foi um pouco mais, foi diferente do que comumente a gente vê, porque acometeu o ventre lingual, né, embaixo da língua, que não é tão frequente, e o aspecto clínico era muito diferente. Normalmente a mucocele, ela tem um aspecto de cúpula, então a base é como se fosse uma bolha mesmo, né? A base é mais larga do que o topo. E no caso dele, ela tinha um aspecto pediculado. Então é como se fosse um pêndulozinho, a base é mais estreita do que o corpo da lesão, o restante da lesão. E a coloração também pode variar. No caso da Davi, a coloração era uma coloração semelhante à da mucosa. A mucocele, às vezes, ela pode aparecer arroxeada, translúcida, então quanto mais profunda, mais a coloração é semelhante à da mucosa. Quanto mais superficial, mais ela tem um tom arroxeado ou translúcido. No caso dele, como é pediculado, a gente sempre pensa na possibilidade de excisão cirúrgica, que é a remoção por uma cirurgia mesmo. Quando a gente tem formatos de cúpula, né, com a base maior, a gente tem outros recursos terapêuticos que são possíveis também. Por exemplo, fala pra gente sobre cada um. A micromarsupialização, no qual a gente não faz a remoção cirúrgica da lesão, mas a gente transfixa um fio de sutura na região, deixa ele frouxo, para formar, o objetivo de formar uma epitelização no caminho do fio, como se fosse para criar um ducto diferente, um novo ducto, para drenar essa saliva. Tem criocirurgia, cirurgia a frio, né, que é o congelamento da lesão, remoção da lesão com laser cirúrgico, então laser de diodo, laser de CO2, de óxido de carbono. E a gente vê na internet propostas de tratamento caseiros que eu sempre desaconselho, desencorajo, porque é importante a avaliação profissional, porque a mucocele ela pode ter uma aparência que se confunde eventualmente com outros tipos de lesão que podem acometer a mucosa bucal. Então é importante que o profissional faça o diagnóstico diferencial. Então, quais são essas outras, por exemplo, para diferenciar, sim, né? Sim, então o diagnóstico diferencial é feito com hemangiomas, alguns tumores de glândula salivar, granulomas, fibromas, então uma série de outras lesões que precisam ser diferenciadas. Mas lembrando que a mucocele, ele é um tumor benigno, né? Um crescimento, uma tumefação benigna. Era exatamente sobre isso que eu ia falar. É benigno, mas de todo jeito, depois que é feito o procedimento, depois que é feita a cirurgia, esse material vai para o laboratório, vai para a biópsia. É feito um exame histopatológico, justamente para confirmação do diagnóstico. E é bom a gente dizer também que não é transmissível, não é uma coisa que pega, nem em copo, nem em bebedouro, nada. Não mesmo. Né? Eu queria voltar no caso do Davi para falar um pouquinho mais da cirurgia dele, porque ele fez uma primeira cirurgia, a bolinha voltou, é comum que essa recidiva aconteça. Aí a gente fez um outro procedimento nesse meio do caminho, que é mais ou menos isso que a senhora falou, essa laçada, né? Então conta pro pessoal, o que foi que a senhora fez? No procedimento do Davi, a primeira abordagem, como era uma lesão pediculada, a primeira abordagem cirúrgica foi bastante conservadora e talvez tenha sido o motivo da recidiva. Porque superficial, conservadora superficial? Menos profunda, né? Para a gente evitar as recidivas é fundamental que a glândula salivar que alimenta a lesão seja completamente removida. Então houve a recidiva, como ele já tinha sido submetido a uma cirurgia e a recidiva estava muito no início, com um formato um pouco diferente, uma base mais larga, a gente tentou uma abordagem bastante conservadora, que é a micromarsupialização, e para a criança ela é interessante porque ela não precisa de anestesia. Com o anestésico tópico é possível fazer o procedimento, então ele é muito menos invasivo, mais rápido, então foi a segunda opção. Mas eu acho que o ponto soltou muito rápido, houve tempo suficiente para criar um novo conduto, que é o objetivo dessa terapia. Aí a gente partiu para o terceiro procedimento. E aí a gente repetiu a excisão cirúrgica e assim, aí dessa terceira vez, né, terceira abordagem, de uma forma bastante mais invasiva, assim, para ter certeza de que toda a glândula tinha sido removida.
mais funda, né? E aí nesse caso o pós-operatório é mais delicado, dói mais, tem que tomar mais remedinho ali para as coisas ficarem mais tranquilas. Mas essa cirurgia, gente, é tida como uma cirurgia tranquila. Sim, né? Cirurgia geral menor, exatamente. Feita em ambulatório, né? Feita em consultório, sem nenhum grande inconveniente depois. São os cuidados convencionais de uma cirurgia odontológica. Então, é evitar atividade física, não ficar, para a criança é mais difícil, evitar ficar passando a língua na área, movimentando muito a língua, como foi o caso da Vi, né? No caso da Vi, a cirurgia foi na língua. Então, evitar ficar movimentando muito a língua, a alimentação mais pastosa, o gelo, a alimentação geladinha, o sorvete, a gelatina no primeiro momento é muito bem-vindo. Quem fuma e quem bebe deve suspender esses hábitos, né, o máximo possível, né? E algumas dúvidas também do pessoal da internet, que eu andei pesquisando, né? Se pode beijar ou não. Mas inconveniente, não é uma recomendação proibitiva pós-operatório, mas fica dolorida a área, então pode ser que seja desconfortável, né? E como mais a gente pede um repouso, então, por exemplo, no caso da língua, do lábio, evitar mexer muito, manipular muito, pode ser que seja um momento de dar só um selinho, né? A recidiva é comum e aí as pessoas têm essa dúvida também. Será que eu posso fazer alguma coisa para evitar que ela volte? Tem gente que tem há muito tempo e convive com aquele problema, tem gente que já operou e volta. Eu vi relatos de pessoas com 3, 4, 5 cirurgias no intervalo pequeno. Tem alguma forma de a gente combater, de evitar uma recidiva? Olha, a mucocele, em alguns casos, sendo muito pequenininha, ela pode inclusive se curar espontaneamente. Ela se rompe e cicatriza espontaneamente, às vezes o paciente nem se dá conta que teve, né? Então, um curso muito curto, a duração muito curta. Mas tem pacientes que relatam que a lesão aumenta e diminui, quer dizer, ela enche, estoura de alguma forma, mas a glândula salivar que está mantendo, está alimentando a lesão, a formação da lesão, está preservada. Então, por isso que vai havendo recorrência. Então, em caso de excisão cirúrgica, para evitar realmente a recidiva, é preciso que toda a glândula salivar seja removida, a que alimenta a lesão. E pacientes que têm o hábito de ficar chupando o lábio, né, essa sucção de lábio, o paciente tem esse hábito, ficar mordiscando o lábio, são fatores traumáticos crônicos de baixa intensidade, mas que podem sempre gerar novas lesões. Então, tanto pode acontecer de ser uma lesão que enche e esvazia porque a glândula que a alimenta não foi removida, como podem ser hábitos recorrentes que vão provocando novas lesões. Isso, às vezes, tem paciente que relata em meses que tem isso, né? E voltando, então, nada de tratamento caseiro. Tem que procurar aplicar mel, aplicar cúrcuma. Tem receita para tudo, né? Espremer a lesão. Ou morder, ou colocar um alfinete ou uma agulha e furar, né? Na verdade, você pode romper e esvaziar aquele acúmulo, mas ela vai voltar a encher, porque a causa permanece. Bom, como vocês sabem, na internet tem de tudo, tem informações falsas, informações que não são legais, e é por isso que a gente sempre faz a entrevista com um especialista. No caso, por exemplo, da mucocele, vocês podem procurar um dentista ou um médico também. Tem médicos que fazem o tratamento, médicos clínicos, né, ou dermatologistas. Otorrino, desde que seja cirurgião. Sim, sim. O importante é procurar justamente para você saber o caminho certo. Possa fazer o tratamento correto e definir o diagnóstico, né? Existe alguma relação da mucocele com outro tipo de doença? Pode virar um câncer, por exemplo? Não há nenhum relato disso, porque é uma lesão traumática, né? Não é fator de risco para uma lesão. A outra dúvida que eu acho que o pessoal tem bastante também é a respeito da cicatriz, que a cicatriz fica grande, às vezes fica esbranquiçada, às vezes endurecida, e tem alguns relatos também de formigamento ou de não sentir a boca. Isso é comum? Não é um relato frequente, né? O que acontece é que dependendo do tamanho da lesão, a cicatriz vai ser maior ou menor, dependendo da área onde ela é feita, onde é feita a remoção. Pode ficar uma cicatriz mais incômoda, então no lábio normalmente incomoda mais. E varia muito também do tipo de cicatrização da pessoa, né? Tem pessoa que tem mais dificuldade de cicatrização, outras cicatrizam muito bem.
Toda a área que é cortada, que é incisada, ela pode ter uma alteração na sua sensibilidade que pode ser momentânea ou permanente. Então é importante comunicar ao profissional que está incomodando, que ficou anestesiado, né, que é a parestesia, para que possam ser feitos os procedimentos de tratamento dessa sequela, né, dessa consequência da cirurgia. O problema é igual, em homens ou mulheres? Não tem, normalmente é uma incidência maior, não tem consenso na literatura. E a questão da faixa etária, né, porque geralmente dá em crianças e em pessoas mais jovens. A segunda e terceira décadas de vida são as que mais têm incidência, né, da mucocele. E principalmente de extravasamento, que é a causa traumática. Nas pessoas mais idosas, a incidência é maior de mucocele de retenção, que é de obliteração do ducto. Então, muito obrigada pelas informações, doutora Aline, foram ótimas. Eu acho que todo mundo agora vai ficar bem mais inteirado sobre esse tema e com menos medo, mais tranquilo de ter informações técnicas e precisas. Eu que agradeço, fiquei muito honrada com o convite. Que bom. Muito feliz em participar do Código de Saúde. Desejo muito sucesso para o canal. Obrigada, doutora Aline. Já é um sucesso. Ah, obrigada. Para a senhora também, viu, nas aulas, no consultório, que seja uma carreira feliz como já é. Muito obrigada. Obrigada.